Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Quase 6 anos de YouTube me fizeram afirmar que uma boa parte da população brasileira não presta. Mas quando eu falo que não presta, eu quero dizer que não possui capacidade intelectual suficiente para realizar uma atividade importante. É como concluímos que um produto não serve porque não cumpre corretamente a função para a qual foi elaborado. Acredito no que disse, mas ainda não posso certificar e nem comprovar qual percentual da população tem ou não capacidade intelectual para escolher e decidir seu destino. E quando digo que não posso afirmar, pelo menos posso inferir, e o faço baseado na queda constante do nível intelectivo e anímico do nosso povo a cada geração. Com 75 anos de vida e de vascaíno, nunca abandonei o meu primeiro amor. Um amor que veio do berço e ao qual nunca virei o rosto, mesmo sofrendo com a perda de meu título de sócio patrimonial, que estaria fazendo 60 anos, mas foi jogado no lixo por administrações nefastas, especialmente a de um ex-presidente que desprezava os sócios que não lhes rendesse votos. E após tentar sem sucesso reaver minha cidadania vascaína, vi uma grande oportunidade de reatar meu vínculo societário com a vitória do saudoso Dinamite, que espantou do poder a ditadura. Voltei como sócio geral e cá estou há mais de 17 anos. Eu sempre optei por falar da administração do Vasco, por tudo que acompanho e vi acontecer com o clube e também porque desprezo a infiltração política que há décadas vem arrastando a instituição para a sarjeta, aliada à intriga, à fofoca e à falta de respeito utilizadas pelos trapaceiros que não permitem que uma direção bem intencionada indique ao clube um caminho correto. E ele sempre será aquele que nosso símbolo cristão indica. E por que não conseguimos trilhar esse caminho? Para mim é porque há algumas décadas deixamos-nos desviar de nossos princípios e acabamos nos transformando em seres não pensantes, verdadeiras amebas ambulantes. E é por isso que combato de forma chata e cansativa, mas necessária, os políticos que insistem em inserir em nosso cérebro pseudo-verdades deturpadas pela linguagem adulterada. Até os slogans como respeito, igualdade e inclusão foram corrompidos. Para mim, eles são universais e não são propriedade de um grupo, etnia, raça ou preferência. Nossos fundadores, quando aprovaram o nosso primeiro estatuto, não determinaram preferências, como fazem atualmente alguns segmentos da sociedade que se julgam mais relevantes. Eles não discriminavam ninguém e admitiam todos. Claro que só falar não quer dizer nada se não dermos nome aos bois, ou mais precisamente, à turma a qual pertencem. E é isso que vou tentar fazer aqui. Então vamos lá, sem esquecer que tudo diz respeito aos personagens relacionados ao nosso Vasco. Quem são essas pessoas e, mais precisamente, a que grupos ou segmentos da sociedade pertencem e que tentam fazer ou já fizeram muitas cabeças? Começo pela imprensa, composta na sua maioria por pessoas graduadas em entidades de ensino dominadas pela doutrina comunista, cuja ideologia ridicularizava quem se opunha a ela com a pecha de teórico da conspiração, mas que se tornou visível quando um ex-ministro e atual juiz do Supremo, além do próprio presidente da República, declararam possuir orgulho de segui-la. E como sabemos que comunismo é sinônimo de ditadura, visto que nenhum dos países que a adotou tem eleições livres, auditáveis e liberdade de expressão, quem segue seus ditames ou não é democrático ou é um inocente útil e descartável. O segundo grupo de indivíduos que faz muito mal ao nosso Vasco é o menos cerebral
mas nem por isso desprezível, o grupo dos influenciadores de redes sociais surgidos da liberdade que a internet oferece para quem quer opinar ou dar palpite. É uma turma muito heterogênea, variada e híbrida, composta sim por jornalistas, alguns letrados, outros não, além de uma imensa quantidade de panfletários que eu não considero ser, mas que, por licença poética, admito compor a escória do jornalismo. Nesse grupo, incluo muitos que não passariam numa prova de português de primeiro grau. Não que eu seja um mestre ou um aluno exemplar, mas basta ouvi-los ou ler seus textos para perceber que fugiram da escola ou compraram seus certificados. Com certeza, nossa política educacional não é exemplo para nenhum aluno em nenhum lugar do mundo, mas o que ouço e leio me faz revirar os olhos. Um terceiro grupo de pessoas que age livremente em vários segmentos da sociedade, e claro, também o fazem no futebol e no Vasco, são os políticos da esquerda que fazem o que querem porque os bobos, grupos compostos pelos que não concordam com eles e os que se opõem a eles, mas são cerceados pelo sistema pseudo-democrático que nos rege, se calam e não reagem. É necessário entender que é preciso ter fé e acreditar nos princípios cristãos de nossos fundadores, que não foram e nem pensaram em ser progressistas, comunistas, esquerdistas ou qualquer coisa dessa. Vasco da Gama navegava sob a cruz da Ordem de Cristo e o nosso clube foi criado no Brasil com origem e inspiração portuguesa. Nosso clube segue fundamentos cristãos e não pode se submeter a políticos que desprezam os mandamentos. Sei que muitos dirão que nosso almirante foi apenas um navegador em busca de riqueza e que o comércio era seu principal objetivo. Mas quem, naquela época, arriscaria a vida em mares nunca dantes navegados se não possuísse coragem e fé? Como eu acho que esses bois que eu nominei aqui nunca abandonarão o Vasco, tenho uma sugestão para resolver o problema do futebol vascaíno, mas que eu acho que nunca vai acontecer, até porque a lei não permite, que é vender 100% do futebol para um investidor com a salvaguarda de manter os símbolos, o nome, a filosofia dos fundadores e sua história intocados. Dessa forma, separando-se definitivamente o clube associativo da empresa SAF, teríamos um time de futebol sem interferência dos políticos e cartolas profissionais que sempre se agarram ao poder no clube. Com certeza, o comprador do nosso futebol, com autonomia administrativa, não admitiria a intromissão da velha política vascaína. Atualmente, estamos amarrados à Lei 14.193, que instituiu a SAF, que obriga que o clube associativo deva possuir um percentual da SAF para que o novo dono não se desvie dos princípios dos fundadores do clube. E a lei atual determina que se o clube possuir pelo menos 10% do capital votante ou social, terá direito assegurado de deliberar sobre a alienação, oneração, cessão, conferência, doação ou disposição de qualquer bem imobiliário ou de direito de propriedade intelectual originário do Vasco, usado para compor o capital social da SAF. Também terá direito de discordar de qualquer ato de reorganização societária ou empresarial, como fusão, cisão, incorporação de ações, incorporação de outra sociedade ou trespasse, além de dissolução, liquidação e extinção da SAF. Terá direito ainda de participar decididamente sobre a participação em competição organizada por liga da qual participe, segundo o artigo 20 da Lei 9.615, que regula o desporto no Brasil. Além dessas disposições legais que defendem o clube, a lei da SAF garante de forma explícita, independentemente do percentual de participação societária que possua, que a denominação não pode ser alterada, assim como os signos identificativos da equipe de futebol profissional, incluindo símbolo, brasão,
marca, alcunha, hino e cores e nem mudança de sede para outro município possa ser realizado. Admite ainda a lei que outras disposições podem ser incluídas no estatuto da empresa. Claro que caberia ao clube usar o bom senso para não espantar o dono do dinheiro. Certamente que a lei em vigor é extensa e as obrigações e os direitos e deveres dos sócios não se limitam aos itens que citei anteriormente, mas só o que eu falei agora não atrai muitos investidores, não é? Entrar com até 90% do capital social numa empresa em que o clube, com 10%, possua tantos direitos e salvaguardas, não configura uma proposta atrativa, parecendo mais uma armadilha. E se considerarmos o que está acontecendo hoje no Vasco, só um investidor muito louco para entrar nesse trem desgovernado que, além de estar sem freios, não possui uma governança financeira confiável. A recuperação judicial foi a única alternativa possível e viável que a atual diretoria optou, mas mesmo assim é de resultado indefinido. Livrarmos-nos definitivamente da 777 ou sua sucessora é uma peleja que travamos e precisamos vencer. Dia 28 de maio conseguimos repelir a intromissão da 777 e vencer um primeiro duelo, mas eles não querem sair de mãos abanando. Outra batalha dessa guerra diz respeito ao pagamento das contas diárias e das dívidas que dependem da entrada de dinheiro novo e de uma recuperação judicial exitosa. E outro combate que nos assusta é o descrédito e falta de respeito público que, a meu ver, afasta possíveis investidores da nossa SAF. Afinal, as coisas ainda estão indefinidas em todos os aspectos e não acredito que alguém tenha coragem de arriscar seu dinheiro num negócio de má qualidade, um negócio mambembe. É triste, mas essa é a atual realidade do nosso querido Vasco. Continuarei a opinar sobre o assunto enquanto nosso clube continuar sendo dirigido por maus cidadãos. E estarei sempre atualizando você sobre a administração do Gigante da Colina. Por hoje é isso, amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas.